Dave estava cortando uma grande árvore com um grande machado. Mas Hitler cometeu um erro ao puxar a corda. Nesse momento, a árvore bateu nela, sangue fresco espirrou no rosto de Dave. Ele se aproximou para salvar sua esposa. Dave não conseguia puxá-la, não importa o quanto ele tentasse. Hitler estava dolorosamente deitada no chão. Se continuava assim, ela ia morrer por perder muito sangue. Ele estava extremamente impaciente, então decidiu pegar o grande machado do chão e mirar em sua esposa. Ela continuou gritando para impedir seu marido, mas ele ainda continuou. Hitler se olhou no espelho, seu esplendor e glamour não existem mais. Ela se lembrava de si mesma antes, com lindos cabelos e um colar de ouro que ela mais ama. O que Hitler mais gosta no mundo é ouro. Ela sentiu que apenas ouro era digno dela. Dave também era fascinado por tudo sobre ela, mas depois de perder o braço, Hitler parecia ser uma pessoa diferente. Ela estava com tanta raiva que quebrou o espelho com o braço amputado. Ela estava cada vez mais triste. Hitler pensou que talvez Dave não a amasse mais. Naquele dia, Dave trouxe uma caixa. Era um braço protético que foi feito por Dave. Mas Hitler sentiu que aquele metal gelado era muito ruim. Não queria usá-lo. Desde então, vida dela se tornou turbulenta. Até carregar coisas era muito difícil. Ela pensou que até as crianças riam dela. À noite, deitada na cama, ela de repente começou a chorar. Dave estava ao lado também acordou, pois ele ama muito sua esposa. Hitler acordou cedo de manhã seguinte, mas Dave já tinha saído. Ela encontrou seu marido na garagem. Dave estava projetando uma prótese de braço para sua esposa, mas Hitler perguntou se isso poderia ser feito de ouro. Eles não são ricos, são apenas lenhadores comuns. Naquele momento, Hitler disse a Dave que, se ele a ama, use ouro para fazer isso para ela. Dave vendeu coisas valores na casa e emprestou muito dinheiro para comprar 3 blocos de ouro para sua esposa. Hitler poderia finalmente possuir o braço dourado. Restaurou a confiança do passado. Dave sempre ama essa mulher profundamente. Hitler alegremente mostrou seus braços para o estranho. Ela até se sentia mais bonita do que quando tinha braços. Mas os dias felizes não foram longos. Hitler adoeceu de repente, e o médico disse que era uma doença pulmonar. O corpo ficava exposto ao ouro por muito tempo. Ela teve que parar de usar aquele braço de ouro para salvar sua vida. O preconceito sobre a beleza de Hitler era tão grande. Ela preferiu morrer se não fosse bonita. O médico imediatamente olhou para Dave. Whatever she wants. Dave sabia que a beleza era o motivo de viver de sua esposa. Se ela tivesse que remover o braço, ela preferia a morte. Enquanto cuidava de sua esposa moribunda, ela de repente acordou e disse que teve pesadelos e quis que Dave prometesse uma coisa. Depois que ela morre, enterrar ela com o braço de ouro. Dave olhou para sua esposa, concordando com ela. Naquela noite, Hitler foi morta. Dave estava tão infeliz que mal conseguia falar. Quando ele colocou Hitler no caixão, ele a deixou se vestir bem, e também enterrou o braço de ouro com sua esposa. Hitler morreu, a vida de Dave estava ficando cada vez mais difícil. Teve que pagar uma grande dívida. Naquela noite, Dave bebeu e olhou para a foto de sua esposa. Ele tomou uma decisão, que foi levar aquele braço de ouro. Naquele momento, Dave estava cavando a sepultura no cemitério, quando parecia que tinha tocado no caixão. Dave usou a mão para limpar a sujeira, o caixão de madeira apareceu pouco a pouco. Ele olhou em volta com cuidado, e depois ergueu seu grande machado. Separou o caixão pouco depois, usando as mãos para abrir o caixão. O corpo de sua esposa estava seco e enrugado. Dave pegou uma lanterna, felizmente o braço dourado ainda estava lá. Ele tentou puxar o braço dourado, mas falhou. Então pegou o machado novamente. Mas quando eu estava prestes a cortar, o corpo da esposa abriu os olhos. Ele teve que fechar os olhos para sua esposa. O grande machado mais uma vez foi usado. Cortou o braço dourado. Ao agarrar aquele braço, Dave achou que desta vez as dificuldades da vida foram finalmente resolvidas. Então ele estava muito feliz. Mas quando ele se virou para olhar para Hitler, ele viu que o corpo de sua esposa abriu os olhos novamente. Dave estava extremamente assustado e correu rapidamente para casa. Felizmente, o braço dourado permaneceu intacto. Então Dave colocou cuidadosamente o braço dourado sobre a mesa. Mas de repente houve um barulho estranho lá fora. Dave pensou que ele estava tendo alucinações, então ele saiu para verificar. Lá fora havia um vento forte, pensou que era apenas o som do vento. Mas quando ele estava prestes a se virar, aquele som assustador ressoou. Dave estava muito aterrorizado naquele momento. O coração dele quase parou de bater, ele correu para dentro.
Ele pensou que tudo isso poderia ser porque ele estava muito estressado. O braço dourado ainda estava na sala, ajudando-o a se acalmar. Mas de repente o vento de fora soprou pela janela. A casa começou a vibrar. A bela foto de Ritter caiu de repente. A foto se transformou em uma imagem dela segurando um machado. O que estava acontecendo? Dave olhou para a foto no chão novamente. Tinha se transformado no rosto de Ritter. Mas quando ele pegou a foto para ver, os olhos de Ritter moveram-se de repente. Dave soltou a foto em estado de choque, enquanto a pessoa na foto desapareceu. Ele rapidamente segurou o braço dourado e correu escada acima, tentando se acalmar. E quando eu olhou para baixo, a porta externa de repente se abriu. Havia a sombra de uma mulher com passos pesados entrando. A sombra daquela pessoa tinha um braço doentio. Dave voltou para seu quarto e se escondeu sob uma coberta. Ele estava coberto como uma garota sofrendo de medo. Olhos eram arregalados, cheios de medo. Na escada, uma pessoa dava passos, subia com um machado. O machado fez um som retumbante e aterrorizante. Quando Dave olhou para a porta do quarto, a porta de repente bateu. Finalmente a porta se abriu. Uma sombra que perdeu um braço entrou. Dave estava com tanto medo, ele trouxe o braço dourado para ela. Disse que não queria mais e esperou que ela foi embora. Depois de um tempo, a sombra desapareceu. Dave estava no cobertor ouvindo. Não houve som por aí. Pensou que não houve ninguém. Ele levantou a cabeça para fora com cuidado. Em seguida, olhou em volta com atenção novamente, não vendo nada. Mas um machado de repente desceu. No dia seguinte, um braço dourado agarrava a mão de Dave. O casal ficou deitado na cama assim, e eles iam continuar a amar uns aos outros no inferno.